Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 22 de maio, sexta-feira, sextou, hein? Estamos chegando no final de semana e vamos lá corrigir a nossa tarefa. Vocês vão lá direto para a página 8 de matemática. E aí, lá tá assim. No quadro abaixo, os números foram escritos de um em um, do menor para o maior. Então, a gente tem um quadro, os números foram escritos ali de um em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, tá? Então, eu tenho ali 981, 982, 983, ok? Na letra A, tá assim. Encontre no quadro e pinte o número que indica a população de Anhanguera, da tarefinha que a gente fez ontem. Qual era a população de Anhanguera? Era a população ou o ano? Indica a população de Anhanguera em 2010, tá certo. Então, qual era a população de Anhanguera em 2010? Qual era? 1020. Lembra que tinha 1020 habitantes? Então vocês vão lá no quadro e pinte lá o número 1020, tá? B. Você reparou que há espaços em branco nesse quadro? Óbvio que vocês repararam, né? Escreva neles os números que faltam até 1020. Então, se eu sei que esses números estão de um, em ordem crescente, do menor para o maior, então, eu sei que ele parou lá, ó, ele começou, ó, 981, 982, e ele foi depois 991, 992, 993, 994 e o próximo 995, 996, 997, 998, 999 e 1000. Aí eu tenho lá 1001, 1002, 1003, e aí agora vocês. 1004, 1005, 1006, 1007. Aí eu tenho lá 1008, 1009, 1010, 1011, 1012. Aí vocês. 1013, 1014, 1015, 1016. E aí a apostila continua. 1017, 1018, 1019 e 1020. Aí eu tenho lá assim na C. Trace mais uma linha abaixo do quadro, ou seja, embaixo do quadro vocês vão traçar mais uma linha e continue a sequência preenchendo com números depois de 1020. Então, vocês iam traçar aqui, ó, mais uma linha, ó, e aí depois 1020, aí vocês iam lá, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029 e 1030, tá? Embaixo daquele quadro, traçar uma outra linha. D. Que número está logo após de 1020? Qual número vem depois do 1020? 1021, ok? E que número tá antes, logo antes de 1030? 1029, ok? Entre 1027 e 1029, 1028, ok? Tem que pensar um pouquinho, tá? Ó, aqui do ladinho eu tenho lá assim, ó, o número 1000 é formado por 4 ordens. A quarta ordem chama-se unidade de milhar, ó, 4 ordens. Então, eu tenho 4, ó, 1, 2, 3, 4. Essas 4 são a primeira, unidade, a segunda, dezena, a terceira, centena e a quarta, unidade de milhar, tá? Veja que para representar o 1000 no quadro valor de lugar, usamos mais uma coluna e no ábaco mais uma haste. Então, quando eu faço lá aquele quadro de valor, sabe, de dezena, centena e unidade, agora não tem só 3 espaços, agora tem 4 espaços, ok? E no ábaco também. Antes a gente usava só 3 hastes, agora a gente usa 4, tá bom? Então, eu tenho ali, ó, o quadro de valor de lugar aqui, ó, representado para vocês, ó. Primeira ordem das unidades, segunda ordem das dezenas, terceira ordem das centenas, quarta ordem, unidade de milhar.
Lembre-se que em cada pino ou haste podemos colocar quantas pecinhas? No máximo, 9 pecinhas, de 1 a 9 pecinhas. Os pinos vazios, quando um pino desse está vazio, ele representa que número? O número 0, ok? Então, ó, os pinos vazios representam os zeros do número, ok? 9. Quando escrevemos números com 4 ordens por extenso, quando a gente fala escreve por extenso, com palavras, tá? Usamos a palavra 1000 para indicar as unidades de milhar, tá? Lá no primeiro pontinho. Se o algarismo das unidades de milhar for o 1, temos 1.000 ou 1000. Lembra que eu falei ontem? Né? 1000 a gente pode falar 1.000 igual 1020, os habitantes de Anhanguera. 1020 ou 1020, tá? Veja esses exemplos. Então, eu tenho lá 1009, eu posso falar 1009 ou eu posso falar 1009. Na hora de escrever também, tá? Eu posso escrever 1009 ou eu posso escrever 1009. 1057, então eu posso escrever ou falar 1057 ou eu posso escrever ou falar 1057. Se o algarismo das unidades de milhar for 2, se o algarismo daqui da unidade de milhar for o algarismo 2, o número 2, temos 2000. Veja os exemplos. 2008, 2008. 2085, olhem lá como que escreve, 2085. Depois, 2031, eu vou escrever 2031. 2040, eu vou escrever ou falar 2040. E escreva com palavras o número de habitantes de Anhanguera, 1020 ou 1020, tá? Das duas formas está correto. Escreva com palavras o número do quadro que está logo antes de 1020. Então, antes de 1020, que número que vem? 1019. Então, vocês vão escrever lá 1019 ou 1019, ok? F, represente no ábaco abaixo o número 1020. Então, vamos representar aqui, ó. Vamos tirar todos. 1020. Então, eu tenho aqui, ó, dezena, unidade, centena e unidade de milhar. Então, eu tenho que representar quanto? Quanto que eu tenho que representar? 1020. Então, eu vou começar aqui. Tem alguma pecinha aqui? Tem algum algarismo aqui na ordem das unidades? Não. Na ordem das dezenas, eu tenho 20, não tem? 2 dezenas, que significa 20. Aqui na ordem das centenas, não. E aqui na unidade de milhar, 1000. Então, uma pecinha na unidade de milhar, 1000. 1020, ok? Observe o ábaco abaixo e responda o que se pede. Então, observem primeiro o ábaco. E aí temos lá, qual número está representado nesse ábaco? Eu tenho que contar as pecinhas. Então, na unidade de milhar, eu tenho quantas pecinhas? Uma pecinha, então já sei que é 1000. Depois, na segunda, na centena, eu tenho 9. Na ordem das dezenas, eu tenho 9. E na ordem das unidades, eu também tenho 9. Então, eu sei que esse número é 1999, ok? Você sabe que número vem depois de 1999? Sabe? Qual o número que vem depois de 1000? Eu perguntei para vocês ontem que número vem depois de 999. Vocês me falaram? Que eu escutei daqui, 1000. 999, 1000. E depois de 1999, que número que vem? 2000. Sim, senhor. Para encontrar, agora a página 10. Para encontrar o número que vem depois de 1999, basta acrescentar uma unidade a esse número. Então, 1999 mais 1, quanto fica? 2000. Então, olhem lá no ábaco, tá mostrando certinho, ó. Eu tenho lá
1.999, eu vou acrescentar mais uma unidade, vocês sabem que aqui só pode ficar 9, aqui só pode ficar 9, aqui só pode ficar 9. Então, para eu representar 2.000, duas pecinhas na unidade de milhar. Então, quanto eu tenho aqui no ábaco? 2.000, ok? Mas só duas pecinhas representa 2.000? Mas é porque cada pecinha dessa vale quanto? Aqui na unidade de milhar, vale 1.000, ok? Aí, então, eu tenho lá, ó. Ficam 10 argolas. Se eu tenho aqui 1.999, eu não posso acrescentar aqui, porque aqui já tem 9, nem aqui, porque aqui já tem 9, nem aqui, porque aqui já tem 9, tá? É isso que tá explicando aqui nessa parte da apostila, ó. Ficam 10 argolas nas unidades, então trocamos 10 unidades por uma dezena. Ficam 10 argolas, então trocamos 10 dezenas por uma centena. Ficam 10 argolas nas centenas, então trocamos 10 centenas por uma unidade de milhar, que é que fica 2.000. Escreva esse número no quadro de ordens, então vocês tinham que escrever lá. 2.000, quantas unidades eu tenho nesse número? 2.000, nenhuma. Quer dizer, eu tenho 2.000 unidades, né? Mas no quadro de ordens aqui, ó, na ordem das unidades, 0 na ordem das dezenas, 0 na ordem das centenas, 0 na unidade de milhar, 2, olha lá, na ordem 0, 0, 0, 2, tá? Quando acrescentamos uma unidade a um número 1.999, o resultado é 2.000. Tá bom, meus amores? Então, agora a gente vai lá para a página 11 e vocês vão... Eu vou lendo junto com vocês, tá? Se vocês quiserem ir fazendo agora ou então devo fazer depois, ok? Que é a tarefinha do fim de semana, tá? 3. Descubra o segredo de formação de cada uma das sequências a seguir e escreva os números que estão faltando, igual ali no quadro. Só que agora vocês vão representar aqui, tá? Só que aí é um segredo, não tá indo de 1 em 1. Lembra no quadro da outra página que tava falando que tava indo de 1 em 1 e do menor para o maior, tá? E agora? Vocês têm que descobrir o segredo. Tá? Presta bastante atenção. Tá indo de 1 em 1? Tá indo de 5 em 5? Tá indo de 10 em 10? Como que está sendo essa sequência? Tá sendo do menor para o maior? Tá sendo do maior para o menor? A gente tem que ver tudo isso para descobrir os números que estão representados aqui, tá? Vocês vão fazer isso depois. E embaixo escrever o segredo. Começando do 1910, somamos 10 ao número seguinte, somamos de 10 em 10, de 5 em 5, descubra o segredo aí, tá? Depois eu tenho, um dos pontos turísticos da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, é o Teatro Rio Vermelho, ele é o mais moderno teatro da cidade. Com o palco removível e 1.888 poltronas na plateia, represente o número de poltronas do teatro, desenhando as peças do material dourado e as argolas no ábaco. Então, vocês vão representar esse número aqui, 1.888, no material dourado e no ábaco. Desenhando. Tá bom? Aí, aqui 5. Observe os números abaixo, siga as pistas e descubra a população de mais alguns municípios, não, né, gente? Não dá. De alguns municípios do estado de Goiás, de acordo com o censo de 2010, de acordo com a pesquisa. Então, eu tenho lá a quantidade de habitantes e vocês vão descobrir que eu tenho as dicas aqui e vão anotar no quadro lá embaixo. Então, lá embaixo eu tenho o município e vocês vão colocar na frente a quantidade de habitantes com algarismos, com números e na frente com palavras, tá? Tô ajudando em tudo, hein? 6. Esse é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Tá vendo, gente? Tem uma foto ali, ele é muito lindo. Foi inaugurado em julho de 1909, com capacidade para 1.739 espectadores. Desde sua inauguração, o teatro passou por grandes reformas. Em 2010, após a reforma e modernização das instalações, ficou com 2.252 lugares disponíveis. Então, ele passou por uma reforma e aumentou a quantidade de lugares disponíveis. Tinha 1.739 e depois passou para 2.252.
Então, ali, ó, escreva com palavras o número de lugares disponíveis na inauguração do teatro após a reforma. Então, lá em 2010, depois da reforma, ó, na inauguração e depois da reforma. Então, vocês vão colocar em 1700, lá no comecinho, quando inaugurou, 1909, quantos lugares tinha disponível? Em 2010, depois da reforma, vocês vão escrever com palavras, tá? A quantidade de lugares disponíveis. B. Represente no ábaco a capacidade de público do teatro na inauguração e depois da reforma. Vocês escreveram ali atrás com palavras, agora vocês vão representar no ábaco, nos dois. Primeiro o 1739, depois 2252 no ábaco, ok? Desenhando. C. A capacidade de público do teatro aumentou ou diminuiu com a reforma de 2010? Explique sua resposta. Então, em 2010, depois da reforma, aumentou a capacidade do público, a quantidade de cadeiras disponíveis, ou diminuiu? Ah, eu coloquei aumentou, ou eu coloquei diminuiu. Por quê? Explica. Tá? Gente, lá na página 14, tem uma brincadeira para vocês fazerem. E aí, é assim, vocês vão precisar dessa ficha aqui do material de apoio. E aí, vocês vão brincar com alguém aí da família de vocês. Como só tem uma ficha, o que vocês vão fazer? Vocês podem cortar no meio, dar um pedaço, fica um pedaço com vocês, e vocês dão um pedaço da outra, outro pedaço da ficha para a pessoa que estiver brincando, tá? E aí eu vou explicar. É assim, ó, detetive dos números. Então, tá assim, ó, cada jogador escolhe um número, então você tá com a sua ficha aqui, o seu amigo não pode ver. Aí você vai escolher um número que você tem aqui. Por exemplo, eu escolhi 903. Aí eu pego e faço um círculo aqui em volta do meu número. Ou eu pinto de lápis, tá? Ou eu pinto ali de lápis de escrever. Aí, tira na sorte, tira para o ímpar pra ver quem começa, né, e tudo mais. Aí você escolhe, o seu amigo escolhe também um número e ele pinta lá. Aí você vai tirar a sorte, você vai começar a fazer pergunta para tentar adivinhar o número que seu amigo escolheu. Tipo aquele cara a cara que tem lá na escola, sabe? Que vocês brincam? É tipo isso. Aí, por exemplo, né? Eu vou perguntar pro meu amigo assim: o seu número termina com o algarismo 0? Aí ele vai falar não. Se ele falar não, todos da sua ali que termina com 0, você já marca um X, porque você sabe que não é nenhum daqueles. Aí tá, tem a ver seu amigo, ele vai perguntar outra coisa, tipo, eu escolhi 1903. Se ele falar assim, o número que você escolheu termina com o número 2? Não, não termina. Então, ele vai riscar todos que terminam. Vocês vão lá e se ele falar assim, termina assim com o número 3. Ah, então o que você faz? Você faz um círculo em todos que terminam com o número 3, porque você sabe que é um daqueles, tá? E vence o jogo quem acertar o algarismo primeiro, tá? Depois que vocês jogarem, vocês vão fazer as páginas 15 e 16, ok? Então, é essa, tá? Então, vocês vão ter de tarefa lá a página 11, 12, 13. Façam a brincadeira com alguém e depois vocês vão fazer a página 15 e 16, tá bom? E é só isso, lembrando que hoje é o último dia para fazer as avaliações lá no portal do Positivo. Então, quem não fez, corre lá para fazer, porque eu acho que até hoje à noite só que vai ficar disponível lá, tá? Eu entrei hoje de manhã e eu vi que ainda tem gente que não terminou as avaliações, gente. Vão lá fazer, não percam tempo, senão vocês vão ficar sem nota do primeiro bimestre, vai ficar com a nota bem baixinha, tá? Ok? Então é isso, fiquem com Deus, bom final de semana e até segunda-feira.